Fala aí, tudo bem com você? Meu nome é Juan Santos, eu sou professor de Educação Física e nesse vídeo eu vou continuar a explicação sobre a fisiologia da queima de gordura, ou se você quiser chamar metabolização dos lipídios, degradação do triacilglicerol, independente da forma que você queira chamar esse fenômeno, mas eu vou explicar como que esse ácido graxo ele é quebrado e depois dentro da matriz mitocondrial ele é oxidado. Pela manhã eu estava lendo um artigo que ele falava sobre o aeróbico em jejum. E ele tentava comparar o metabolismo do aeróbio em jejum com o metabolismo quando você está alimentado. E qual foi uma das conclusões desse autor? Ele encontrou que com aeróbico em jejum você teve a maior lipólise, você teve mais ácidos graxos livres e glicerol percorrendo na corrente sanguínea, porém não necessariamente você teve a oxidação desses ácidos graxos. Mas por quê? Não seria a mesma coisa? O que vai acontecer? Você teve a lipólise, que foi explicado no vídeo anterior. Com essa lipólise, você teve a quebra do triacilglicerol e ele se uniu à albumina na forma de ácido graxo livre e foi percorrendo pela corrente sanguínea. Porém, se ele não entrou na matriz mitocondrial e sofreu a oxidação, ele pode ser reesterificado e ele vai ser armazenado novamente no adipócito. Porém, o que eu vou explicar hoje é o processo de oxidação desse ácido graxo. Então, retornando, você teve lá na sua corrente sanguínea os 3 ácidos graxos livres. Eles passaram por uma célula muscular. Na membrana plasmática dessa célula, você tem proteínas. E elas podem ser a FAT-CD36 ou FABP. E o que elas vão fazer? Elas vão captar esse ácido graxo. Captando esse ácido graxo, ele vai lá para o citoplasma da célula. No citoplasma da célula, ele vai sofrer um processo chamado de acilação, que você tem a acil-CoA sintetase, que vai transformar esse ácido graxo. Depois disso, a CPT1, que é a carnitina palmitoiltransferase, ela vai adicionar uma carnitina a esse acil e aí ele vai para as membranas da mitocôndria. E para jogar para a matriz mitocondrial ele sofrer a beta-oxidação, a CPT2 ela remove essa carnitina, joga de novo para o citoplasma e aí ele transfere agora esse ácido graxo sem a carnitina para dentro da matriz mitocondrial e aí ele vai sofrer a beta-oxidação, que é o que está mostrando nessa imagem agora. Nessa imagem, você vai ver o processo de beta-oxidação. Esse ácido graxo ele vai ser quebrado para produzir FADH2, NADH2 e acetil-CoA. A primeira reação vai ser a transformação em um trans-delta-2-enoil-CoA. Para isso, a enzima acil-CoA desidrogenase retira um hidrogênio do carbono 2 e outro do carbono 3. Os átomos são entregues ao FAD, formando um FADH2 e criando uma ligação dupla entre os carbonos. A segunda reação vai ser a conversão em um L3-hidroxiacil-CoA. A enzima enoil-CoA hidratase ela vai adicionar uma molécula de água. Então, a hidroxila entra em um carbono e o H+, ele entra em outro. E com isso você desfaz a ligação dupla. A terceira reação é a transformação em uma cetoacidose-CoA. A enzima L-beta-hidroxiacil-CoA retira 2 hidrogênios do carbono que estava com a hidroxila e entrega para o NAD. E com isso você vai formar o NADH2. E o carbono, que é uma ligação dupla, é estabelecida entre o carbono e o oxigênio que ficou sozinho. Para terminar, uma quarta reação ela vai acontecer. Uma enzima tiolase, agora ela insere o CoA na frente do carbono que estava envolvido na reação anterior e a separação é concluída. Assim você forma um acetil-CoA. O resultado dessa primeira volta da beta-oxidação vão ser um FADH2, um NADH2, um acetil-CoA.
E se eu estiver falando de um palmitato que tem 16 carbonos, ele agora vai ter 14 carbonos. Isso vai se repetir. E o que vai acontecer? Vão ser 7 voltas que ele vai dar. Mas por que 7, Juan, e não 8, já que são 16 carbonos e para cada volta ele perde 2? Na última volta você vai perder 4 carbonos. E o resultado final você vai ter 7 FADH2, 7 NADH2 e 8 acetil-CoA. Porque quando você perde 4 carbonos, você consegue produzir 2 acetil-CoA. E para que tudo isso acontece? Porque quando você termina todo esse processo, você tem 129 ATPs de somente um palmitato. É muita energia. É a ostentação que você está tendo de energia para você poder suprir as suas tarefas metabólicas ou para você poder praticar alguma atividade como uma corrida de longa duração. E, Juan, o que aconteceu com o glicerol? Aí, para não ficar muito longo, eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, muito obrigado por você ter me assistido. Quero agradecer pelo tempo que você teve aqui. Curte, compartilha e valeu!